Só fazer esse vídeo, resumo, o que aconteceu essa semana sobre vacina, dengue, covid, gripe, vírus sincicial respiratório, né? As doenças também relacionadas à enchente, fazer um apanhado para vocês entenderem o que é que tem de novidade, o que é que não tem, né? E o que saiu das outras doenças infecciosas que vocês perguntam muito aqui no canal, né? Vamos lá para vocês entenderem. Eu comecei a fazer muito vídeo aqui durante a pandemia por causa do Covid, né? E acaba que muita gente continua acompanhando para ter noção do que está acontecendo. Então vamos começar dessa doença que mais vocês estavam preocupados, que é a Covid, que realmente estamos vivendo um período de paz e de tranquilidade. Por isso que esse tema sumiu das matérias dos jornais, porque realmente está tranquilo. O boletim da Infogripe essa semana, semelhante aos outros, a Covid está muito menos relevante quando a gente fala de internações, muito menos relevante quando a gente fala de morte. Para vocês terem ideia, a internação, a gripe está internando muito mais, vírus sincicial respiratório muito mais, as internações não chegam nem a 6% que são relacionadas à Covid por infecções respiratórias agudas. Ou seja, a Covid deixou de ser um tema tão relevante de infecção, por isso vocês estão vendo menos na imprensa, né? Ainda falando da Covid, né, vocês ouviram falar essa semana, né, e saiu muito legal, sobre a nova vacina que chegou atualizada da Covid e que todo mundo deve aplicar. Por quê? Porque a Covid, por mais que não seja tão relevante agora, a gente sabe que vão existir outras ondas. Da mesma forma que acontece com a gripe, né, que de tempo em tempo tem que tomar vacina e aumenta o número de casos, você vê um monte de gente gripada, vai acontecer com a Covid. Muito menos grave do que a gente via, mas não dá para relaxar. E o governo comprou a vacina atualizada, demorou muito de comprar, mas acabou comprando agora. Estão chegando nos postos, eles estão convocando as pessoas para nova campanha só para grupo de risco. Então não é para todo mundo, né? Eles mantiveram para a população acima de 60 anos de idade, crianças menores que 5 anos e pessoas que são grupo de risco, imunossupresso, uma série de coisas. Então está muito focada a vacinação da Covid. E faz sentido, agora faz sentido porque realmente deixou de ser um tema tão relevante para a internação, né? Mudando agora para gripe e vírus respiratório. Diferente do que eu falei de Covid, né? A gripe e vírus respiratório são muito relevantes no momento que a gente está vivendo agora. Vírus respiratório líder de internação, né? Gripe nessas últimas semanas líder de morte, né? E estão na frente do Covid, né? Das internações, vírus sincicial respiratório e gripe. E a gripe, estamos em plena campanha de vacinação, onde as pessoas não estão indo muito tomar vacina. Por isso que é um tema tão relevante, a gente tem que dar a dose de reforço de gripe, e é muito importante, né? E o vírus sincicial respiratório, infelizmente, o governo não comprou e não está aplicando a vacina para a população, e seria muito importante. É o vírus que mais interna, né? Está dando vacina para a Covid, que está terceiro colocado, né? Está tendo vacina para gripe, que está segundo colocado em internação, e 50% das internações são vírus respiratório. O governo comprou a vacina. Tem uma lógica porque ele comprou? Até tem, eu vou explicar para vocês. É uma vacina muito nova, então ela chegou só esse ano, antes não existia, e sem dúvida nenhuma isso chega com um preço mais caro, e o governo diz que não teve logística ainda para comprar, mas ela já está no sistema privado. Então seria interessante para o governo brasileiro aplicar, porque ele está gastando muito dinheiro com essas internações. Mais de 50% das internações por problemas respiratórios virais é por causa do vírus respiratório, que existe vacina autorizada pela Anvisa e o governo comprou. Então essa é a relevância do tema vírus respiratório. E por último, né, não menos importante, né, a dengue. A dengue chega à marca de 5 milhões de pessoas, né? Pegaram dengue, que a gente sabe, né? A gente sabe que esse número é muito maior, né? 3 mil mortes relacionadas à dengue. Recorde atrás de recorde, né? Pra vocês terem ideia, né? A gente fala do último recorde, que era 1.000 e poucos casos, já 3 vezes mais esse ano. Realmente uma catástrofe quando a gente fala de dengue, né? Uma doença que a gente ouve tanto falar, a gente sabe o que tem que fazer. Tem vacina. O governo comprou quase vacina nenhuma, também é uma vacina nova, né? Chegou no final do ano passado, né? Autorizado pela Anvisa, por tudo. O governo comprou só para adolescente. Não consegui entender a lógica. O que eles falam é a questão do custo, que é muito caro. E eles escolheram um grupo, né? Por quem escolheu o grupo de adolescente? Então a justificativa muito fraquinha do governo, né? Porque era para comprar para todo mundo. Mas acho que o grande fator que pesou foi o custo, né? E é uma doença que a gente continua com os problemas sanitários de sempre do Brasil que não foram resolvidos. Então seria interessante se a gente tivesse algum tipo de resolução para isso também, né? E as outras doenças, né? Que eu falei que fazia um apanhado também da enchente do Rio Grande do Sul, né? Semanal também que tem sido falado. São doenças que toda vez que tem inundação enchente vão aumentar. Tétano, leptospirose, gripe, Covid, porque as pessoas estão aglomeradas lá, vírus sincicial respiratório, e é uma coisa muito loco-regional. No resto do Brasil não tem aumentado tanto não. O que teve, essa semana de novidade, foi a febre do aeroporto, que eu já tenho alguns vídeos no canal explicando isso, né?
é uma doença que você pega muito parecido com a dengue, né? Outro tipo de mosquito, né? O maruim, né? Ou alguns locais têm outros nomes diferentes, né? Mas basicamente é a mesma coisa, né? Pica, dá dor no corpo, dá moleza, dá fraqueza. Era uma coisa muito específica do norte. Agora espalhou pelo país com 5 mil casos, tá bom? Esse é o resumo dos temas que mais surgiram, infecciosos, surgiram aqui no canal. E vocês perguntaram muito, saiu na imprensa. Eu vou fazer esse resumo semanal para vocês. Um abraço.